Glória a teu nome. Vamos abrir em Marcos 12:42. É bom nós percebermos uma coisa. Deus, onisciente, sabe tudo. Onipotente, tem todo o poder. E é onipresente, está em todo lugar. Com isto é fácil de perceber que muitas das vezes as coisas que nós às vezes tentamos ocultar, ou pensamos que estamos a ocultar para que os outros não vejam, Deus está a ver. Ele sabe os mais íntimos dos nossos pensamentos e sabe tudo o que nós fazemos. Ele também viu o coração desta mulher que nós vamos falar hoje. Jesus estava a assistir. Eu disse 48, mas eu vou começar no 41 para vos ilustrar. E estando Jesus assentado de frente à arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva deitou 2 pequenas moedas, que valiam meio centavo. E chamando os seus discípulos, disse: em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitavam na arca do tesouro. Porque todos ali deitaram o que lhes subjava, mas esta, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Às vezes há coisas que nós fazemos em desespero de causa, como se costuma dizer, em a última coisa que nós podemos, ou pensamos que podemos fazer, que nos pode dar alguma solução. De certeza que esta mulher ouviu falar sobre a viúva de Sarepta. Com um profeta foi ter com ela e a abençoou. De certeza que ela agarrou e disse: eu vou dar tudo o que eu tenho para que Deus me abençoe. E ouçam, se Jesus reparou nela, Deus reparou nela. Certeza absoluta, eu conheço o meu Deus, que ela foi abençoada. Muitas das vezes não tem a ver com a oferta que você dá, mas tem a ver com quanto de si você pôs nessa oferta. Quanto de amor você pôs nessa oferta. Quanto o seu coração foi nessa. É isto que Deus busca, o nosso coração. Vamos semear em nome de Jesus. Amém. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus o compensará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilha, e Deus o compensará. Obrigado, Pai, podemos semear no teu reino e confiar em ti. Sabemos que nada vamos ter falta. Nunca teremos falta. Porque confiamos em ti. No nome de Jesus. Amém, amém, amém. Podemos sentar, se faz favor. Ups. E vamos abrir em 1 de Samuel 17:41. Davi, a esta altura, ainda não era rei, e o rei era Saul, e
Davi ia levar aos irmãos de comida porque eles estavam em batalha ou prestes a entrar em batalha. Mas apareceu um homem muito grande, mesmo perto de 3 metros de altura, era mesmo grande. Um homem de guerra, e ele estava a desafiar um escudeiro, peço perdão, alguém para lutar com ele. Ninguém ousava ir à frente. E Davi, cheio do Espírito do Senhor, dizia: quem é este para desafiar o exército de Deus vivo? Embora todos estivessem com medo, Davi, cheio do Espírito Santo, tinha ousadia. O título da mensagem de hoje chama-se Desdém. Desdém é muitas das vezes olharem para nós e fazer assim aquela cara de esquisito. É quando nós estamos a pedir alguma coisa e fazem aquela cara. É quando olham para nós e não dão valor algum. Em desdém de nós. Nós não nos podemos esquecer nunca, 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 nunca que nesta vida não é aquilo que nós somos, mas é aquele que vive dentro de nós. É esse que nos capacita, que nos fortalece, que nos faz ir em frente e conquistar. É desse que nós dependemos, do grande e poderoso Deus que vive dentro de nós, através do seu Espírito. Davi sabia disso. E nós hoje, mais do que nunca, perdão, e nós hoje, mais do que nunca, temos que nos lembrar disto. Temos que nos lembrar que o grande e poderoso Deus é o nosso Deus. Eu creio que algumas vezes na nossa vida, perante circunstâncias, nós nos esquecemos disso. Às vezes, clamamos por Ele e pensamos, será que Ele nos vai ouvir e responder? E a minha pergunta é, por que não? Fazemos sempre a pergunta esperando que Deus nos responda e na esperança. Mas porquê que Ele não nos havia de ajudar? É a minha pergunta para si. Se Ele deu o seu próprio Filho por nós, não nos dará com Ele todas as coisas? Se Ele fez tudo por nós, se Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, porquê é que Ele não há de fazer o resto para connosco? À medida que a sua fé e a sua confiança aumenta, à medida que as suas conquistas vão sendo cada vez maiores, mesmo quando os olhos olham para si com desdém, com quase a querer escorraçar, pensando que você nada é, isso não interessa. Interessa o que você sabe, o que você é. Davi estava nesta altura. Todos olhavam para ele e diziam, até os próprios irmãos diziam, que vieste aqui? Que vieste aqui fazer? Vem-nos trazer vens-nos humilhar? Vens fazer o quê? E ele continuava a olhar, olhava para os irmãos, o que é que eu fiz? Até ele é que está a ofender-vos e eu é que estou. Sabe que o diabo muitas vezes faz isso? Quando você quer ajudar, quando você quer resolver os assuntos, ainda o atacam. Ainda se voltam contra si. Está na altura de você perceber uma coisa. Se você tem alguma coisa para fazer, faça. Não importa quem digam, seja quem for, o que for. Vá em frente. Vá em frente porque Deus é consigo.
Eu podia-vos ler várias passagens bíblicas, como por exemplo a Gedeão e outras, em que homens que Deus agarrou e utilizou para trazer livramento ao povo. Você sabe que é um deles? Você sabe que a sua oração pode mudar coisas neste planeta? E então você está a orar confiando que Deus vai fazer, vai mudar. Existe que estamos em 2022, em maio de 2022, e realmente está a acontecer uma coisa que nós nunca pensámos e tão perto. Uma guerra. Se eu concordo com ela, absolutamente que não. Será que se defende uma guerra com outra guerra? Eu acho que se defende uma guerra com oração. Eu acho que devemos orar para que tudo mude no nome de Jesus. Para que tenhamos ousadia como Davi teve. Eu quero-vos ler o que é que Davi fez. E veja o desdém que teve o Filisteu a falar contra Davi. Versículo 41. E o Filisteu também veio e se vinha chegando a Davi e levava o escudo diante dele. E olhando o Filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. E disse depois o Filisteu a Davi: Sou eu algum cão para vires a mim com paus? E o Filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. E disse mais o Filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao Filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Eu, antes de continuar a ler, eu quero que você entenda o que é que Davi tinha. Saúl, o rei, quis-lhe pôr uma armadura e ele disse que não se conseguia mexer dentro dela. Então tirou tudo o que era armadura e foi só com as vestimentas que ele tinha. Levou espada? Também não. Levou escudo, lança? Nada. A única coisa que ele levou era um pau que levava uma funda, que é uma funda, é uma coisa assim, parecida com um pano, que se mete lá uma pedra e tem duas cordas. E depois começa-se a girar com muita força, muita velocidade, e depois larga-se uma da corda e a pedra sai com grande velocidade. Isto é que ele levou. Por isso é que o Finisteu estava a dizer, mas só algum cão? Porque normalmente quem utilizava isto eram os pastores, de quem devia, era um deles, e utilizava para quê? Para muitas das vezes bater com as pedras nas ovelhas para elas não se distanciar, para elas voltarem. Então, o que é que Davi continua dizendo? Versículo 46. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Vejam que ele não entregou, não disse eu vou fazer, eu vou tirar, eu vou conseguir. Não, ele diz, hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Fiar-te-ei e te tirarei a cabeça, e os corvos dos arraiais dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas da terra, e de toda a terra saberá que há Deus em Israel. Glória a Deus. Este homem não tinha um canivete com ele. Ele estava a dizer que ia cortar a cabeça a ele. É preciso ter ousadia nas coisas desta vida. É preciso não se deixar influenciar pelo que os outros dizem, mas comece a ser influenciado pelo que o seu Deus diz. Em todas as coisas és mais que vencedor. Estou contigo até à consumação dos séculos.
Mesmo que tu andes pelo vale da sombra da morte, não temerás mais algum, porque eu estou contigo. Você está a ouvir. A sua capacidade não vem de si próprio, não vem daquilo que você consegue, mas vem do seu próprio Deus. Você vai fazer grandes coisas porque o seu Deus está consigo. Davi sabia. Por isso disse o que disse. E ele virou-se, apesar do exército todo de Israel estar com medo, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. Glória a Deus. Grande ousadia, grandes palavras para um grande feito que vem a seguir. Veja, e sucedeu que levantando-se o filisteu e indo a encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com os filisteus. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Diga-me uma coisa, mesmo atirando uma funda com muita força, mesmo com muita força, ela não tem poder nem força suficiente para se cravar na testa. Davi foi ao combate, Davi atirou a pedra, mas quem empurrou a pedra com grande força foi Deus. Como tudo na sua vida, você vai ter vitórias porque Deus vai lhe conceder a vitória. Vai fazer coisas acontecer que você não estava à espera. Mas Deus o vai dar livramento. Veja aqui. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra que feriu o filisteu e matou sem o Davi que tivesse uma espada na mão. Pelo que correu Davi, pôs-se em pé sobre o filisteu, tomou a sua espada e tirou-a da bainha e o matou e cortou com ela e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Davi era um rapazinho, mas tinha o Espírito de Deus. Golias era um homem de guerra, experimentado a guerra, muito alto. Segundo descrição, ele devia ter perto de 3 metros de altura. Mesmo grande. Qual a diferença entre eles dois? Deus foi a diferença. O mesmo Deus que hoje está consigo. O mesmo Deus que, seja qual for o assunto, Ele pode resolver, Ele pode libertar, Ele pode fazer grandes coisas. Se você crer nele, se você confiar nele, se você falar a bênção e não falar a maldição. Davi falou o que acreditava que Deus iria fazer e fez. Como é que ele achava que Deus iria fazer? Ele não sabia, mas sabia que Deus era com ele. Assim como Deus é consigo. Hoje, enquanto esperava para a minha esposa, eu tive o privilégio de ouvir a história de uma mulher. Uma história de vida. Será que foi uma história espetacular? Não, mas fez-me lembrar de tanta coisa da minha vida, o que é que aconteceu. O tempo que ela teve de espera até que algumas coisas acontecessem. Fez-me lembrar de tanta coisa. Deus sabe os tempos para cada vida e para cada pessoa. Sabe a altura certa para cada coisa. E quando essas coisas devem acontecer. Nós muitas das vezes queremos antecipar essas coisas, que as coisas aconteçam mais depressa. Mas muitas das vezes, fazendo assim, ficamos fora da vontade de Deus.
essa mulher contou coisas não muito impressionantes, mas glória a Deus, contou a sua experiência de vida. E na sua experiência de vida viu-se Deus a operar. Assim como se você recordar as coisas que aconteceram assim no passado, você vai ver Deus a operar. Deus a libertar, Deus a abençoar. Então se Ele fez até agora, por que é que não há de fazer mais para o futuro? A nossa vida é condicionada pela nossa forma de orar, pelo que nós falamos. Você fala coisas grandes, coisas que vão ser grandes na sua vida, coisas grandes vão acontecer. Você vai dizer, não, eu já sei que vou ter um carrinho. Mas você vai dizer, não, já sei que vou ter um carrão. É isso que você vai ter. Estou-vos a dar exemplos com coisas, posso dar exemplos com casas, posso dar exemplos com vida, posso dar eventos com trabalho, com tudo. Mas uma coisa você tem que entender. A bênção só vai para aqueles que buscam diligentemente. Para aqueles que oram a Deus buscando exatamente isso e querendo exatamente isso. Você está a orar a Deus, pedindo, declarando que já tem, declarando com força que vai acontecer na sua vida, exatamente como Davi falou que ia acontecer ao Filisteu. É que Deus é por si, ninguém pode ser contra si. Aquilo que você declarar com a sua boca é isso que vai acontecer, se você confia nas palavras que saem da sua boca. Todos aqueles que tentarem levantar contra si caem por terra em nome de Jesus. Você tem que conhecer a Bíblia Sagrada. Para você saber aquilo que Deus diz de si. Deixa-me. Deixa-vos ler aqui um versículo que realmente. Isaías 60. Às vezes nós não entendemos, mas eu gostava que você conhecesse mais da história de Israel para você poder entender. Era um povo grande. Peço perdão, eu disse Isaías 60, 11. Isaías 60, 11. Você devia conhecer mais a história de Israel e você iria ver que esse povo conseguiu, ainda hoje consegue, porque Deus está com ele. E você diz, então, mas com as coisas que eles fazem de errado e tudo mais, mesmo com essas coisas. Numa das guerras, houve várias guerras em Israel por causa da conquista de território, porque Israel, aquele sítio pertencia a Israel e só em 1946, acho eu, ou 48, lhe foi dado outra vez aquele pedaço de terra que chama hoje Israel. E foram por lutas constantes, porque os povos à volta não queriam que eles fossem para lá. Numa dessas guerras, os aviões dos israelitas voavam e eles diziam que era impressionante. Eles diziam que olhavam para o lado e parecia que havia coisas a voar com eles. Deus, Deus, Deus faz coisas maravilhosas conosco e nas nossas vidas. E eu quero que você entenda, quando Deus é por nós, ninguém, ouça,
ninguém, ouça outra vez, ninguém pode ser contra si. Isaías 60:11. Eu vou ler o versículo 11 e depois eu vou ler o 12. E esteja com atenção ao versículo 12, porque é impressionante. As tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, para que tragam a ti as riquezas das nações e conduzidas com elas os seus reis. E agora vejam, porque a nação e reino que não te servirem perecerá, sim, essas nações de todo serão assoladas. Você está a ouvir? As portas do seu ministério, da sua vida, estão abertas de noite e de dia, para que tragam a si as riquezas trazidas por reis, presidentes e outras pessoas, e todos aqueles que se levantarem contra si cairão por terra. Você está a ouvir? Você tem que conhecer mais da história de Israel para perceber até que ponto é que Deus é por si, até que Deus o quer abençoar, até que Deus o quer libertar e o quer fazer andar para a frente. Não olhe para as circunstâncias da sua vida como está. O que está a acontecer, pois é isto, é por causa do país, é por causa disto, é por causa da idade, é por causa daquilo. Ouça, não permita isso chegar à sua vida, não permita isso chegar dentro de si. O maior de todos vive dentro de si. Se vive dentro de si, você é mais que vencedor em todas as coisas. Não deixe de ser abalado pelas circunstâncias. Não deixe de ser abalado porque é que os outros dizem. Mesmo que sejam pessoas que estão ao seu lado. Mesmo que estejam dentro da igreja. Você não percebe. Quando as pessoas se tornam negativas, estão-se a afastar de Deus. E mesmo essas pessoas que se tornam negativas, afastando-se de Deus, às vezes permanecem ainda dentro da igreja. E depois falam aos outros, não, tu não vais conseguir ter, tu não vais ter. Porque essas pessoas estão negativas, não veem Deus da forma como nós vemos. Mas está na altura de você se agarrar e ler a palavra de Deus, conhecer mais da Bíblia Sagrada, conhecer mais da história de Deus com Israel, porque é impressionante. Ouça, se você começar a ler o livro de Josué, aos primeiros 5 livros da Bíblia, não é? Depois dos primeiros 5 livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, veio o livro de Josué. E no livro de Josué lidera um povo na entrada da terra prometida para a conquistar. É impressionante o que acontece. Se você começar a ler, começa logo por Deus dizer a Josué, eu sou contigo. Vamos lá abrir, vamos abrir em Josué, glória a Deus. Vamos abrir em Josué. Vamos abrir no Josué 1:7. Este livro, você leia este livro. Você vai ver Deus operar através de um povo que tem confiança nele. Loucura, este povo fez loucuras. Você sabe, toda a gente sabe disto, não é? Toda a gente sabe, para invadir um castelo, o que é que se tem que fazer? Rodear esse castelo 7 vezes. É isso? E todos os dias uma vez. E você vai ficar assim a olhar para mim. Como é que se conquista um castelo assim? Eu vou-lhe dizer como é que se conquista um castelo. Com Deus. E se você quer saber como é que foi, vá ler este livro. Leia este livro de Josué. Você vai ver Deus operar neste povo. A libertar, a conquistar, conquista atrás de conquista. Um deles, porque foram 2, Josué e Caleb. Josué agora lidera e Caleb
também agarra e também está à conquista. Os dois têm a mesma idade, 80 anos de idade. E depois de eles estarem já dentro da terra prometida, conquistando, Caleb vira-se, olha, dá-me os montes, porque eu vou conquistá-lo. Oh, homem de Deus. Este homem tinha mesmo ousadia. E ele conquistou-os. Deus vira-se para Josué e diz, versículo 7, Josué 1:7, então somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei de meu servo Moisés te ordenou. Dela não desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo. Não te pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, onde quer que andares. Você está a ouvir? O Senhor é consigo, por onde você andar. Meu irmão, o Senhor é consigo. Quando se parar qualquer coisa na sua vida, não olhe para ela perante os olhos do mundo, perante as possibilidades do mundo. Olhe para ela perante as impossibilidades que Deus pode fazer para abençoá-lo. Eu precisava de uma coisa. Deus sabia que eu precisava. Eu disse, Senhor, eu preciso mesmo. Sabe o que aconteceu? Deus me deu. À medida que nós confiamos mais neste Deus e pedimos o que precisamos, necessitamos, até por coisas maiores que precisamos, à medida que confiamos nele, ele opera. Sabe, quando eu comecei a reunião, eu falei sobre uma mulher, uma pobre viúva. Será que ela não sabia mais de Deus do que nós pensamos? A Bíblia não relata sobre isso, mas eu acredito que ela sabia mais. Ela acreditava. Ela desse todo o seu sustento que Deus ia abençoá-la. E eu creio do fundo do meu coração que ela foi abençoada. E então você está a dizer, então está bem, então eu vou dar tudo o que tenho para ser abençoado. Você não está a perceber. Ela não tinha mais nada. Entenda. Ela chegou a um ponto em que não tinha mais nada. Pastor da maior igreja da Ásia, chegou a uma altura que precisava de dinheiro para conseguir continuar a construir a igreja muito grande que tinha pensado fazer. Ele chegou ao pé da igreja e desabafou. Uma mulher levantou-se. É impressionante. Uma mulher levantou-se, uma mulher já de idade, e chegou lá e deu-lhe um prato e os garfos e as facas. O garfo e a faca e um prato. E a senhora disse, pastor, isto é tudo o que eu tenho. Eu já tenho alguma idade e eu posso comer à mão. As pessoas viram aquele ato e começaram a querer a dar dinheiro para aquele prato. E os valores chegaram muito alto. Deus utilizou esta mulher para que dinheiro entrasse dentro da igreja, para que a construção daquele templo fosse avante, fosse em frente. Deus pode fazer as coisas mais impressionantes na sua vida se você deixar. Se você confiar.
Quero que você entenda que Deus é real, porque às vezes já eu creio que algumas pessoas não o veem como real. Eu acho que algumas pessoas não o veem de como Ele realmente existe. Realmente se preocupa connosco, nos ama. Às vezes, quando nós vemos as circunstâncias chegar até nós, ou passar por nós, as coisas que não são boas, nós pensamos: onde é que está Deus? E Deus pergunta: onde é que está a tua confiança em mim? Sabendo que haja o que houver, eu estou ao teu lado. Haja o que houver, eu te livro, te abençoo, eu te curo, te abençoo, te liberto. Eu o que preciso, eu te dou. Você entende? Você entende? Deus o ama, realmente o ama. O ama como um filho. Quer abençoá-lo, libertá-lo, mas precisa que você confie nele, que fale as palavras certas, que não fale as palavras erradas, que o ajude a abençoá-lo. Nós vemos por este versículo, Deus diz: eu estou contigo onde quer que andar. Eu estou contigo onde quer que andar. Você sabe o que é que aconteceu quando este povo começou a entrar dentro da terra prometida? O povo que morava naquela terra estavam desmaiados de medo, segundo a descrição bíblica, estavam todos cheios de medo. Porquê? Porque eles sabiam que havia um povo que movia com Deus. E esse povo que se move com Deus é você e eu, em nome de Jesus. Por isso é bom que todos os outros tenham medo de nós. O maior de todos vive dentro de nós. Em nome de Jesus. Em nome. Eu peço ao grupo de louvor que venha para aqui, se faz favor. Vamos ficar de pé. Amém? Vamos ficar de pé. Amém? Vamos dizer assim: Pai, vamos fechar os nossos olhos, vamos dizer: Pai, embora eu vivo nesta vida, eu sei que não dependo dela, mas dependo de Ti. Eu sei, Senhor, que em todas as coisas Tu me concedes que eu seja mais que vencedor. Mas eu tenho que entender que eu tenho que depender de Ti. Não tenho que depender das circunstâncias, do tempo estar bom ou estar mau, do tempo estar favorável. Não, agora há a possibilidade de haver isto, ou de darem isto, ou de darem aquilo, ou a possibilidade de ser liberto aqui, nesta área. Não! Mesmo perante as circunstâncias piores, eu creio em Ti, Senhor. E sei que Tu já me libertaste e abençoaste em nome de Jesus. É isto que eu creio, é isto que eu falo, é isto que eu tenho em nome de Jesus. Eu não vou deixar que tudo na minha vida tente influenciar o contrário e me tenta tirar para baixo, mesmo que o façam. O maior de todos vive dentro de mim e esse me liberta, me abençoa. Em nome de Jesus. Em todas as coisas eu sou mais que vencedor. Diga, em todas as coisas sou mais que vencedor. Em todas as coisas sou mais que vencedor. Em todas as coisas eu sou mais que vencedor por aquele que me amou. Obrigado, Pai. Senhor, que a Tua palavra dirija a minha vida e que não seja o que eu vejo, o que eu sinto, que dirija a minha vida. Pai, obrigado, Senhor, por estás comigo, por me amar. Obrigado por Jesus ter ido à cruz em meu lugar, pois Ele levou a maldição que estava destinada para mim. Ele trouxe a bênção para mim. Eu te agradeço, no nome de Jesus. Eu te agradeço, no nome de Jesus. Haja luz. Haja luz.
Muitas bênçãos. Bom fim de semana. Não se deixa bater pelas circunstâncias. Vença as circunstâncias. Com Deus. No nome de Jesus.